muitos arqueólogos desde o século XIX, através de áridas pesquisas e novas descobertas em torno do Antigo Egito, têm desmistificado o episódio do Êxodo, toda a trajetória de Israel. Alguns arqueólogos resumem os israelitas não como sendo uma nação independente, mas tentando descortinar a história de Israel como sendo um povo que se ramificou dos antigos cananeus mesclado aos egípcios. É tanto que a estela de Mer Neftá, encontrada desde o século XIX nas áridas áreas remotas do Antigo Egito, para os arqueólogos do mundo secular, não cristãos, é uma prova cabal de que Israel e de que toda a trajetória do seu Deus nada mais que nada menos se resume apenas de uma ramificação, mas que Israel saiu de dentro da mescla desses dois povos e que o Deus Yahvé, ele não pode ser um Deus independente ou realmente diferenciado, como diz as Escrituras, mas o Deus Yahvé também seria uma espécie de evolução dos deuses do Egito. Quando nós analisamos as duas grandes matérias que havia na época do período dos 400 anos de exílio babilônico, nós temos ali as cosmogonias e as teogonias egípcias. As cosmogonias se resumem no estudo dos cosmos. A natureza, o cosmo e os deuses estão entrelaçados intrinsecamente falando. Já a teogonia egípcia é o estudo dos deuses, né? Dentro da concepção do Antigo Oriente Médio, culturalmente falando, o conceito egípcio ensina nos seus documentos mitológicos e nos mostra o cosmo já sendo algo eterno. Então os deuses, eles se derivam do cosmo. Dentro da concepção do Gênesis, Bereshit Bará, que nós temos em Gênesis 1, verso 1, nós temos primeiro a apresentação do Deus poderoso, que aparece ali na sua formalidade pluralizada, né? O Bereshit Bará Elohim, o Elohim ali, a preposição in hebraica que denota o plural do seu nome, totalmente diferente já do Êxodo 3, aparece ali uma questão interessante, porque no Gênesis nós não temos primeiro o cosmo e depois a derivação da divindade. Nós temos primeiro, no princípio, a divindade ali. Então, alguns historiadores e teólogos do século XXI, em uma tese de crítica textual contra os escritos bíblicos, afirmam que a Bíblia plagiou os mitos encontrados em diversificadas histórias e narrativas dos povos, culturalmente falando, dentro do contexto histórico do Antigo Oriente Médio. A Bíblia, na verdade, é a história real, é a história literal. Os mitos que, de fato, copiaram o Gênesis. Eu acho interessante porque, dentro do ponto de vista técnico da palavra, a Bíblia ela foi escrita dentro desse contexto do Antigo Oriente Médio, em volta desses povos, há exemplos, os hititas, os mesopotâmicos, os cananitas, os egípcios e etc., como também o povo do Código de Hammurabi. O fato que nos interessa é que Israel permanecera cerca de 400 anos no Egito e com certeza ouvira os descendentes de Abraão falar sobre as cosmogonias e as teosgonias. Por exemplo, nós temos dentro desses contos mitológicos dos antigos povos do Antigo Oriente Médio, muitas histórias que são similares aos escritos do Gênesis. Nós temos, por exemplo, o épico, ou a epopeia de Gilgamesh, que foi um personagem histórico da antiga Suméria, e esse épico de Gilgamesh, que é um conto lendário totalmente fictício e mitológico, que narra o episódio de um suposto dilúvio. Esse documento é anterior ao Gênesis, é anterior ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. O épico de Gilgamesh narra a história de um grande dilúvio. Gilgamesh, ele foi um personagem histórico que salvou o mundo, que também construiu um grande barco. É interessante porque muito se assemelha ao episódio que Moisés escreve no Gênesis a partir do capítulo 8 em diante, do dilúvio de Noé.
Gilgamesh é um personagem que era conhecido dentro da antiga Suméria. Os povos sumérios são, até hoje, os povos que estão no ranking 1 de serem os povos que iniciaram no berço da história da humanidade as primeiras civilizações. Nós temos também o mito ou épico de Utnapishtim e de Atrahasis, outros dois grandes personagens que também são descritos nas suas histórias sumerianas e mesopotâmicas como sendo personagens de também terem passado por um grande dilúvio. Eu acho interessante porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, ela traz a narrativa essencial. E os mitos, a partir da descendência e condescendência dos primeiros povos, desde Gênesis, a partir do capítulo 4 e 5 em diante, com a cidade chamada Enoque, edificada pelos descendentes de Caim, houve-se uma disseminação da tradição por via da comunicação oral e houve-se uma evolução na narrativa, houve-se uma completude, na verdade uma plenitude de várias informações e variantes de expressões linguísticas, culturalmente falando, com que os povos construíram os seus relatos e basearam-se as suas histórias com base nesses fatos que o texto bíblico mostra ser verídico quando lemos na sua essência. A verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos confiança e reitereza na palavra do Senhor. Deus o abençoe.